Shalom. Muitas vezes acontecimentos marcantes, fortes, traumas, eles nos deixam marcas e nos turvam a visão, principalmente nas coisas espirituais. Quando estamos no meio de uma tempestade, quando estamos no meio de um problema grave, quando estamos debaixo de grande pressão, temos dificuldade de identificar o caminho, identificar a resposta, identificar a vontade de Deus. Isso é humano, isso acontece com todos. E muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e não conseguimos entender como pessoas que andaram com Jesus viveram isso. E nós vivemos, nós passamos por isso. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos, por exemplo, Pedro, que andou com Jesus, foi fiel a Jesus o tempo todo. No entanto, na hora H, negou, debaixo de pressão, ele não suportou. Se arrependeu depois, foi cheio do Espírito Santo, se tornou um ganhador de almas, um líder da igreja. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 20, encontramos um fato parecido. João capítulo 20, versos 12 a 16, diz assim, fala a respeito de Maria Madalena. Viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? E ela lhes respondeu, porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Ou seja, naquele momento Maria estava tão entristecida porque ela chegou junto ao sepulcro e o corpo de Jesus não estava. Ela foi a primeira a chegar na madrugada do domingo. E ela chega, a pedra está revolvida, ela volta, vai anunciar aos discípulos. Pedro e outro discípulo entram no sepulcro, Jesus não está lá apenas o tecido que envolvia o seu corpo, o lenço que cobria o seu rosto. E ela fica ali entristecida. Mas 2 anjos que estavam ali no local, eles perguntam para ela, por que você está chorando? E ela diz, olha, levaram o corpo. E então Jesus, ele mesmo, já ressuscitado, pergunta para ela, por que você está chorando? Jesus sabia por que perguntava, ele estava ali, mas ela não conseguiu identificar a pressão emocional, a frustração de ter ido com unguento, com os perfumes, com as especiarias para ungir o corpo de Jesus e chegar lá não tem corpo. A frustração do momento de não ver o corpo do seu mestre faz com que ela não identifique Jesus. E ela pensa que ele é um jardineiro, um funcionário do governo cuidando do ambiente, ou um funcionário de José de Arimateia, que era dono do sepulcro. E então ela fala, olha, levaram o corpo do meu Senhor. E então Jesus a chama, Maria, e ela o reconhece. Porque ela ouve Jesus chamar com a mesma doçura, com a mesma compaixão, da mesma forma como ele sempre a chamou ao longo do tempo em que ela o seguiu. Sabe, às vezes passamos por tribulações, momentos difíceis na nossa vida. E temos sim lutas para identificar a voz de Deus, identificar o agir de Deus, identificar o propósito de Deus em tudo. Mas lembre-se, a mesma compaixão, o mesmo amor, o mesmo carinho, o mesmo desejo de nos ver bem continua no coração dele. Ele está olhando para você e está dizendo, não temas, eu estou aqui, não acabou. Eu estou com você. Então creia, o Jesus que ressuscitou é o Jesus que não nos abandona. É o Jesus que não nos deixa sozinhos.
Mesmo que em algum momento os nossos olhos sejam turvados e não consigamos enxergar as coisas que estão acontecendo, o porquê das coisas, lembre-se, Ele não te deixa sozinho. Ele está aqui dizendo, não acabou, eu continuo ao seu lado.